Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje aqui pela primeira vez na Sala Dourada, também aqui no Palácio de São Bento, na Assembleia da República, onde vamos entrevistar Álvaro Almeida, deputado do Partido Social Democrata. Muito bem-vindo. Boa tarde. E começamos já por falar da sua terra, que sempre foi o Porto. Como é que foi a sua infância ainda antes do 25 de Abril? Exatamente, eu nasci ainda antes do 25 de Abril, nasci no Porto, nasci na então Ordem do Terço, Freguesia da Sé, que já não existe, mas desde muito novo, desde os 2 aos 3 anos, que fui viver para lá da Circunvalação, portanto nos arredores do Porto, mas tecnicamente em Matosinhos, em São Médio em Festa, concelho de Matosinhos, portanto a minha infância foi uma infância dos subúrbios da cidade do Porto na altura, uma altura em que se podia jogar a bola na rua, porque não havia trânsito e andávamos, ainda era uma zona relativamente arborizada e portanto havia muitas árvores para subir e florestas para explorar. Portanto, não foi propriamente citadino, foi assim na transição entre o urbano e o suburbano. E sentiu-se também a transição democrática? Foi algo marcante também na infância? Não senti, não marcou. E qual é que é a zona da cidade do Porto que acha assim mais bonita e que tem mais prazer de passear? A zona da cidade do Porto que eu ia sempre quando estive a viver fora do país e aquela que eu ia mal chegava é a zona da Foz, quer a parte do rio, quer a parte junto ao mar, é a zona que eu acho mais bonita. E quando é que desenvolveu o gosto pela economia? Quando é que desenvolvi o gosto pela economia? Eu penso que foi por altura de logo a seguir à Revolução, 76, 77, nos primeiros anos de estudo, não tanto pelo aquilo que eu estudei, porque na altura não se estudava economia a não ser no 10º ano, penso eu, antes disso não havia nada relativo com a economia, mas porque os problemas económicos eram os problemas que dominavam o país. Foi a primeira intervenção do FMI em Portugal, foi em 76, e portanto terá sido por essa altura, mais ou menos, que eu comecei a achar piada às questões económicas. E a licenciatura e o mestrado são na FEP, na Faculdade de Economia do Porto. O que é que se recorda dessa vida académica da altura? A vida académica é fantástica, na altura a vida académica, os anos mais divertidos da minha vida foram os anos que eu passei na faculdade, sobretudo na licenciatura, mas também alguma coisa no mestrado, é uma vida que não tem comparação. E depois mal termina o curso, acaba por começar logo a dar aulas? Terminei em 87 a licenciatura e comecei a dar aulas na Faculdade de Economia como assistente, e continuei desde sempre, nunca deixei de dar aulas na Faculdade de Economia até agora. E depois foi estudar para Londres, para a LSE, London School of Economics. Como é que foi esse período e essa mudança de ir para outro país, uma cidade maior que as grandes cidades portuguesas? Como é que foi essa experiência? Também foi muito divertido. Eu fui fazer doutoramento já uns anos depois de ter feito a licenciatura, portanto já não tinha 20 e poucos, tinha 20 e muitos anos. Portanto, já tinha alguma maturidade e fiz a transição muito bem, gostei muito de Londres, tem um estilo de vida muito diferente do que era a cidade do Porto, mas também muito, muito interessante. Eu gostava, uma das coisas que os londrinos têm, que eu tenho pena que não exista no Porto, tanto é aquele hábito de conviver no fim do dia, antes de jantar, beber uma cerveja. É um hábito que eu acho que achei muita piada e que sinto falta disso. E já no final do século foi conselheiro do FMI, com países como México? Não, fui conselheiro, não, fui economista do FMI, portanto fui recrutado numa missão de recrutamento. O FMI faz missões de recrutamento pelas grandes escolas de economia do mundo, foi lá a London School of Economics, e fui recrutado numa dessas missões, fui selecionado, fiz uma série de provas, isto é um processo complexo, mas acabei por ser selecionado e fui 3 anos, aquilo tem um período inicial que é uma espécie de estágio, que eles chamam Economist Program, que é de iniciação para jovens economistas,
e depois passei a economista do fundo. Depois viveu também experiências do México, Venezuela, Arménia, Equador? No FMI acompanhei sobretudo países da América Latina, não exclusivamente, fui à Arménia 2 vezes, mas a maior parte das viagens que fiz foi a países da América Latina. Primeiro Venezuela, México e Equador foram os 3 em que eu viajei, mas também acompanhei a Argentina e o Peru a partir de Washington. E que realidades é que encontrou no local? São países que são muito marcados pela cultura ibérica, cultura latina. A América Latina antes de ser América, é latina, é mais a latina do que a América. E com todas as virtudes e todos os defeitos da cultura latina. E, portanto, não foi um choque muito grande, porque não são muito diferentes, desde o ponto de vista cultural, dos portugueses e espanhóis, portanto, não notei uma barreira, mas tem todos os defeitos dos portugueses e dos espanhóis, do ponto de vista económico também, todos os mesmos defeitos, do ponto de vista político também, sistemas políticos mais instáveis, portanto, foram uma experiência muito útil, porque apesar de todos os países membros do FMI acharem que eles são únicos, a frase que eu ouvia sempre em todos os países que ia é que nós somos diferentes, todos acham que são diferentes, na realidade havia muitos aspectos em comuns, não só entre eles, mas também com a situação portuguesa que tínhamos vivido, e na altura Portugal já tinha passado por 2 intervenções do FMI, portanto, que eu conhecia bem, de acompanhar cá, e não foi muito diferente o que eu senti do lado de lá, quando lá fui, incluindo as manifestações anti-FMI, que eu assisti a algumas, uma vez que tive que sair pela garagem do Banco Central na Venezuela, porque havia uma manifestação e estavam com receio que, se nós saíssemos pela porta principal, a nossa segurança estivesse em risco. Não é diferente. Isso foi um dos aspectos que a minha experiência no FMI mais marcou, é que todos os países têm as suas idiosincrasias, todos os países têm algo que os distingue dos outros, mas os problemas económicos são muito parecidos em todo o lado, com pequenas variações. E como é que depois acompanhou a terceira vinda do FMI? A terceira vinda do FMI, infelizmente, surgiu, já eu estava em Portugal, eu regressei a Portugal no início do século e, portanto, cerca de 10 anos depois já estava. Na altura, no momento em que se dá a vinda do FMI, eu tinha acabado de sair da entidade reguladora da saúde, tive 5 anos, e nesses 5 anos, como era presidente de uma entidade independente, naturalmente tinha a obrigação de me limitar às minhas funções e não ter uma atividade externa, mas nesse preciso momento foi o momento em que eu tinha abandonado essas funções e, portanto, estava livre para pronunciar sobre o que achava, e a minha experiência de economista do FMI e, portanto, tendo participado em intervenções do FMI, foi muito importante na altura, e na altura comecei a acompanhar, a intervir a minha vida pública, chamemos assim, vem dessa altura que quiseram saber o que é que eu achava, tendo passado pelo FMI, sobre o que estava a passar, e eu fui-me pronunciando, fui acompanhando. Na altura também, como tinha estado a entidade reguladora da saúde, o governo, já o governo PSD-CDS, mas precisamente o ministro Paulo Macedo, consultava-me de vez em quando sobre questões do setor da saúde, e, portanto, foi um período que eu vivi, não por dentro propriamente, porque não era mesmo do governo, mas muito perto do governo. Portanto, foi um período profissionalmente interessante, se bem que para o país não teve piada nenhuma, não é? Portugal ainda continua com uma dívida pública bastante elevada, cerca de 130% do PIB. Sente que é provável que volte a acontecer uma vinda do FMI?
no seu período de vida? Sente que... No meu período de vida, eu espero viver o tempo suficiente para que isso seja provável, sim. Ora bem, costuma-se dizer que não há duas sem três. Três já houve. A questão é se há três sem quatro. Como eu dizia há pouco, há coisas que eu vi nos países da América Latina, quando estive no FMI, que reconheci de Portugal e da cultura portuguesa. E de facto, não é de estranhar que, se não tivermos muito juízo, e infelizmente parece que a memória é curta, já toda a gente esqueceu porque é que o FMI veio, continua a gente a dizer que a culpa é do Passos, quando Passos Coelho não teve absolutamente culpa nenhuma, pelo contrário, teve o mérito de ter conduzido o país num período muito difícil, que foi conduzido pela governação socialista, e parece que o Partido Socialista agora acha que não teve nada a ver com o assunto, quem os ouve falar pensa que não teve nada a ver. O problema é que teve, e aquilo que levou Portugal a esta situação, nesta última vinda, foi mais ou menos o mesmo, na essência, que causou a intervenção de 76 e a de 83, e que está no DNA, no ADN em português, do Partido Socialista, que é gastar, 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 como se não houvesse amanhã. O problema é que o amanhã há. E é docente universitário, leciona cadeiras de Economia na FEB também. O que é para si a maior experiência de preparar futuras gerações dando aulas? Ensinar para mim é, do ponto de vista profissional, as coisas mais bonitas que eu faço. Aliás, é o que mais me motiva. E porquê? Porque, exatamente, acho que é fundamental que as pessoas, neste caso os jovens, tenham conhecimento para poder tomar decisão. E aquilo que eu faço, que eu tento fazer sempre enquanto professor, é pô-los a pensar. Pô-los a pensar fundamentadamente, com conhecimento, com base em informação científica, mas sobretudo pô-los a pensar para que as pessoas, neste caso os meus alunos, sejam capazes de não aceitar passivamente tudo o que lhes dão. E, portanto, o que eu tento fazer é desinquietá-los, obrigá-los a não serem passivos, pelo contrário, a questionarem aquilo que lhes dizem e questionarem de uma forma que seja intelectualmente séria e fundamentada. Portanto, é isso que eu lhes tento transmitir e penso que às vezes sou bem sucedido, imagino que outras vezes não serei, mas a maior parte das vezes acho que sim. No mundo político também se fala muito dos sobressaltos cívicos. Quando é que na sua vida sentiu um conjunto de sobressaltos cívicos que levou a uma maior ligação política? O meu primeiro sobressalto cívico foi naturalmente no 25 de Abril, ou mais precisamente no verão quente de 75. Não tanto o 25 de Abril, mas mais em 75. Porquê? Porque estava a fazer um debate profundo que era decisivo para o país, entre termos uma democracia livre ou termos um sistema totalitário de tipo marxista-leninista, que era, no fundo, era a discussão que havia na altura. E nessa altura, apesar de ser ainda muito novo, como era um momento tão fundamental para o país, eu pus-me a ler, tentar aprender. Os meus pais não tinham intervenção política, eram pessoas informadas e, portanto, também se puseram a ler na altura e eu li com eles e a aprender e em função disso, claramente, imediatamente percebi de que lado é que eu tinha que estar, que era o lado em que eu estou sempre, e não tenho problema nenhum de dizer, e há muitos colegas que ficam muito chocados e pode gravar isto. Eu, acima de tudo, do ponto de vista político, sou anticomunista. Se me perguntam, onde é que vem a sua fundamentação política? Em primeiro lugar, anticomunista. Anticomunista porquê? Porque eu sou anti-totalitarismos. Eu sou pela liberdade individual, pela primazia do indivíduo e, portanto, nessa altura, claramente, eu sabia que tinha que ser anticomunista e participei em manifestações,
miúdo, ia sobretudo com os meus primos, um bocado mais velhos, que andavam uns na JSD, outros na Juventude Centrista, mas andavam por aí e eu alinhava, pelo menos quando não havia perspectivas de violência, porque ainda era demasiado novo para andar nessas coisas. Mais tarde já não tinha essas limitações, mas, portanto, nesse período do verão quente de 75 e até à morte de Sá Carneiro, essencialmente, até às eleições presidenciais de 1980, e eu tinha o sobressalto cívico, mas que, repara, era comum a muita gente, não era uma exceção, era a regra no país, porque eram períodos de transformação, períodos decisivos, e portanto, fiz o que um jovem de 12, 15 anos podia fazer nessa altura. Depois deixei o sobressalto cívico quando vi que o país estava entregue, primeiro com o governo da AD e depois mais tarde com o governo do PSD Cavaco Silva, e aí deixei de sentir necessidade de intervenção política porque a situação estava resolvida e aí não voltei a ter a atividade política. Depois fui para fora também, e só na altura da Troika é que voltei a sentir essa necessidade, esse sobressalto cívico para intervir. Numa primeira fase, como disse, como analista, muitas intervenções, e depois um dia decidi sair do sofá. Decidi, o momento decisivo é a criação da Geringonça, portanto, 2015, 2016, que eu achei, e bem, a experiência demonstra que ia ser politicamente muito mau para o país, e portanto, nessa altura, disse a um conjunto de amigos, que esses sim tinham atividade política, disse-lhes, olha, eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, não podemos assistir a isto parados e, portanto, contem comigo para o que quiserem. Eu estou disponível para ativamente combater esta solução política que me parece que vai ser desastrosa para o país. E, portanto, foi nessa altura, portanto, 2016, comecei a colaborar com o PSD, ainda não como militante do PSD, mas a participar em fóruns sobre saúde, por um lado, e sobre a cidade do Porto, por outro. Aceitei ser coordenador do Conselho Estratégico do PSD Cidade do Porto para, no fundo, o objetivo principal era elaborar um programa para a cidade, e trabalhámos nisso, e depois disseram-me, bom, já que fizeste o programa, agora não queres avançar e encabeçar a lista do PSD. E eu aceitei, achei, como disse há pouco, achei que estava na altura de sair do sofá e passar, de sair da bancada, mais do sofá da bancada. Eu na altura tinha um programa na Rádio Renascença, ou participava no programa na Rádio Renascença todas as semanas, em que eu mandava muitos bitites, mas de fora. E então achei que não... Esses analistas, que eu não queria ser um daqueles analistas, como há muitos por aí, que dizem que está tudo mal, mas que quando nunca se chegam à frente para fazerem eles melhor. E então eu estava mal e decidi chegar-me à frente e tentar fazer melhor, e candidatei-me à Câmara do Porto, e depois a partir disto estava completamente imerso na atividade política e depois candidatei-me também nas listas do PSD à Assembleia da República, e aqui estou. E aí já como militante? Aí já como militante, aliás, filiei-me logo a seguir às eleições de 2017, portanto, as eleições são em outubro de 2017, o PSD não teve o resultado que gostaria, não ganhou as eleições, e não só não ganhou as eleições, começou a eleger um vereador, e eu achei que, primeiro, o PSD era um partido em que eu me sentia bem, que refletia a minha visão do mundo, e segundo,
que o PSD precisava de um militante seu na Câmara do Porto e por essa combinação dessas duas coisas decidi passar a militante, deixar de ser independente, passar a ser militante, logo a seguir às eleições. E aqui na Assembleia foi Presidente da Comissão de Saúde. Fui coordenador, coordenador do PSD na Comissão de Saúde. Parlamentar na Comissão de Saúde. Quando é que desenvolve esse gosto também pela área da saúde? Foi na altura dos fóruns também ou vem atrás? Não, vem atrás. O meu gosto pela saúde nasce quando eu estava no FMI. E nasce de uma forma mais ou menos indireta, portanto, no FMI eu acompanhava países que tinham problemas orçamentais, que tinham programas de intervenção, e em todos eles, quando nós íamos ver onde é que era preciso reformar e, se quiserem, em linguagem corrente, cortar, não é isso, mas reestruturar a despesa pública, a saúde tinha um grande peso. E comecei a me interessar por questões da saúde nessa altura, e depois, em 2005, tive um convite para presidir a entidade reguladora da saúde e que aceitei. E, portanto, tive 5 anos na entidade reguladora da saúde e a partir daí estava completamente dedicado à saúde. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista e vamos diretamente para as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. São precisas as duas coisas. Eu não escolho. É preciso ser humilde para reconhecer as suas limitações, mas também ambicionar, porque se não ambicionarmos não vamos a lado nenhum, não saímos do sítio onde estamos, não é? Portanto, eu acho que as duas são fundamentais. Cães ou gatos? Cães, claramente. Nixon ou Reagan? Reagan, sou fã de Ronald Reagan. Gil Vicente ou Camões? Camões, apesar de gostar de Gil Vicente também, mas Camões tem uma aura nacionalista que me atrai. Aulas teóricas ou sessões plenárias? Aulas teóricas, certamente. Netflix ou HBO? Não sei se tem algo. Não tenho HBO, tenho Netflix, mas eu comecei a ver HBO quando havia nas televisões, mas Netflix neste momento. Bolsonaro ou Maduro? Epá, nem uma coisa nem outra. Venho o diabo e escolha. Aliás, que qualquer um deles é o diabo. Pink Floyd ou Bon Jovi? Posso não escolher nenhum? Se não gostar de nenhum? Não sou fã de nenhum. Não sou fã nem de Pink Floyd nem de Bon Jovi. Biden ou Hillary Clinton? Biden, porque é o atual presidente, a Hillary... Acho que os Estados Unidos não estariam mal servidos em nenhum dos casos, apesar de ter tido pena por muitas razões, mas também por mais uma, de a Hillary não ter vencido, porque os Estados Unidos precisavam de uma mulher presidente para ver se mudam determinados quadros conceptuais. Debates quinzenais ou 2 em 2 meses? Como? Debates quinzenais? Debates quinzenais, porque o debate político é fundamental e a exposição na Assembleia da República do Primeiro-Ministro é sempre um momento importante para a oposição. Como aliás se viu, no último debate foi pena ser 2 meses depois do anterior, porque são fundamentais, debates quinzenais certamente, não é? Como aliás saberá pelo meu sentido de voto. Nelson Mandela ou Gandhi? O Gandhi tem aquela virtude de ter demonstrado que a não-violência pode ser uma forma positiva, com resultados, uma forma eficaz de fazer oposição. Mas acho que a forma como Nelson Mandela geriu a transição é única e é preciso ser um gênio iluminado para ter feito aquilo que ele fez. Campo ou cidade? Eu sou uma pessoa da cidade. Gosto de ir ao campo, mas sou da cidade. E o que é que tem mais orgulho de ter feito na vida? Os meus 2 filhos. Confiança ou lealdade? São precisas as duas coisas. É preciso confiar nas pessoas, mas as pessoas também têm que ser leais, no sentido de não traírem ninguém. 230 ou 180? Se está a referir ao número de deputados, eu acho que o número de deputados... os deputados não são demais, são mal aproveitados. Acho que os deputados
O Parlamento tem 230 pessoas que podiam dar mais do que dão neste momento. A solução não é reduzir e, portanto, acho que sem prejuízo de haver necessidade de os deputados contribuírem mais do que fazem neste momento, não são demais. E se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade para almoçar com quem nunca tenha tido essa oportunidade, quem é que seria? Vivo pode ser morto ou tem que ser vivo? Pode ser os dois, pode dar 2 exemplos. Eu gostava de almoçar com o Ronald Reagan, que acho que devia ser um tipo divertidíssimo antes dos problemas de saúde. E vivo? Vivo, quem é que eu gostava de almoçar? Eu gostava de almoçar com muita gente, portanto eu não quero cometer a injustiça de nomear um em detrimento de outros, mas para poder convencer, eu gostava de almoçar com a Angela Merkel para ver se a convencia a não ir embora. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia? A Angela Merkel? Angela Merkel. Tens a certeza que queres sair ou não queres ficar mais uns anitos? E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Um prato para a Angela Merkel. Quer dizer, não vou cometer a maldade de lhe dar bacalhau cozido com batatas à Angela Merkel, mas eu acho que ia convidá-lo para uma francesinha no Porto. Em algum restaurante especial do Porto? Que é sempre a discussão onde é que é a melhor francesinha. A francesinha tem muitos sítios, eu gosto da Cufra, mas não tem que ser aí. E em termos literários, tem assim algo que tenha inspirado mais? Em termos literários, depende. Eu, nos últimos anos, tenho lido muita coisa, sobretudo à volta da economia e da política, e aí, em termos, quem me inspirou foi gente como Hayek, Friedman, essa gente que moldaram a minha forma de pensar quando era mais novo. Do ponto de vista de literatura não profissional ou não política, eu gostava muito de romances policiais, de Sherlock Holmes, Perry Mason, na altura, li todos. E se quiser português, eu gostava do Essa, porque o Essa retrata uma sociedade que teoricamente é do século XIX, mas não é, é a sociedade portuguesa de hoje, e portanto, a forma como ele conseguiu apanhar essa essência é muito divertido também. E na música? A música, claramente U2, Chutes e Pontapés foram em Portugal. Comecei a ouvir Beatles, eu gostava muito de Beatles e continuo a gostar, mas a minha música é sentimento e, portanto, U2, Chutes e Pontapés, coisas desse género, coisas com energia. E tem também preferências no mundo do cinema? Sim, eu gosto muito no cinema, eu gosto dos realizadores italo-americanos dos anos 70, Scorsese e Coppola, são os melhores filmes de sempre, acho que são os deles. Os 2 primeiros Padrinhos, por exemplo, são filmes fantásticos. E qual é? Do ponto de vista, mais uma vez, da emoção que transmitem. A arte para mim é emoção, e portanto eu gosto das coisas porque me fazem sentir e os filmes desse período são muito engraçados. E qual é aquele país, visto que gosta de viajar, aquele país que nunca visitou e que está no topo da bucket list? Eu gostava todos aqueles que não visitei, gostava de lá ir, mas a viagem que eu tenho planeada para a minha reforma é a Austrália, porque é um país com uma diversidade que me atrai. Todos os outros que me atraíam, já os vi mais ou menos todos, os grandes, mas dos grandes falta-me a Austrália, eventualmente a Argentina também, nunca lá fui, mas mais a Austrália primeiro pela distância e segundo pela diversidade que tem. E qual é que é o ministério que sente maior ligação, que tem mais conhecimento dentro dessa área? Ministério? Ministério. O Ministério da Saúde. Entrei muitas vezes na João Crisóstomo e, portanto, conheço bem o Ministério da Saúde e é a minha área de preferência, portanto, sim, se pergunta qual é o Ministério onde tenho mais ligação, é o Ministério da Saúde. Ainda ontem tive a oportunidade
de participar na audição da Sra. Ministra da Saúde. Portanto, esse é o ministério da minha preferência. Agora passamos a um conjunto... Não entenda isto como estou-me a candidatar ao cargo de ministro. Passando agora a um conjunto de palavras soltas, e peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa a estas palavras. A primeira, ou o conjunto de palavras que escolhi primeiro, é gorduras do Estado. É preciso cortar. Guiné. Guiné. É um país falhado, infelizmente. Al Capone. Sócrates. Liderança. Fundamental. Task Force. Se for da vacinação, está a funcionar bem. Banco de Portugal. Exatamente o contrário, está a funcionar mal, desde o ano passado. Adiamento das eleições autárquicas. O adiamento das eleições autárquicas não é necessário, como se viu, e espero que não seja adiado. Eutanásia. Não. Troika. Se tiver que ser. Moody's. E deixe-me explicar, se tiver que ser no sentido em que a Troika não veio cá porque lhes apeteceu, não foi uma invasão, a Troika veio porque foi chamada, e foi chamada porque era preciso, e portanto a Troika é boa como solução de um problema mau. Moody's. Moody's, a agência de rating? A agência de rating. A terceira divisão dos economistas. Invicta. E muito nobre e sempre leal, cidade do Porto. Perdão de dívida. Perdão de dívida depende das circunstâncias. A perdão de dívida pode ser essencial se o devedor não tiver capacidade para pagar. Saudade. Saudade dos meus filhos, que estão em Porto. E se puder resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhe? A esperança. É a esperança que eu tenho no futuro de Portugal, mas também é a esperança que os portugueses têm há 500 anos de que o futuro seja melhor que o passado. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Que tenham esperança e que, sobretudo, que façam aquilo que têm que fazer, que é mudar o governo para um governo que não seja socialista. Álvaro Almeida, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Obrigado a todos que têm acompanhado estas entrevistas. Continuamos nesta longa e extensa viagem. Continuem também a seguir o projeto e agradecemos todo o apoio e feedback que nos têm dado. Obrigado.